Olá, hoje daremos continuidade ao nosso projeto cultural Historiando por Aí e a leitura comentada de hoje, intitulada O Tempo e a História. O tempo e as unidades de medida. O tempo não para. Quantas vezes você já ouviu esta frase? Muitas, pois ela nos dá a certeza de que não podemos voltar a ser bebês, de que amanhã estaremos mais velhos do que estamos hoje. Desde os tempos mais antigos, os seres humanos percebiam a passagem do tempo observando a natureza. Notavam, por exemplo, que depois do dia vinha a noite. Os animais e as plantas nasciam, cresciam, reproduziam-se, morriam. Havia épocas de chuva e épocas de seca. Para organizar as tarefas do dia a dia, os seres humanos criaram unidades de medida do tempo: uma hora, o dia, mês, ano, século. Essas unidades de medida também auxiliam o historiador a delimitar a duração dos diversos acontecimentos. Instrumentos de medição do tempo. Observando os fenômenos da natureza e os astros, camponeses, artesãos, marinheiros e principalmente astrônomos aprenderam a calcular a duração dos dias e das noites, o início da época de chuvas, a mudança das estações e a chegada de um novo ano. Com esse conhecimento, criaram os primeiros instrumentos para calcular a passagem das horas, como os relógios, a sucessão dos dias, meses e anos, como os calendários. Os relógios de sol são os instrumentos de medição de tempo mais antigos de que se tem notícia. Acredita-se que os primeiros foram criados pelos egípcios há mais de 4.000 anos. Mais tarde foram criadas as ampulhetas e as lamparinas. Os instrumentos de medição do tempo mais antigo funcionavam com os recursos da própria natureza, como a luz, a água e a areia. Dos relógios mecânicos aos relógios digitais. O primeiro relógio totalmente mecânico foi inventado na Europa no final do século XIII. Esse tipo de relógio funcionava por meio de uma corda, que gerava energia motriz, uma série de engrenagens que transportava essa energia e um elemento que controlava a passagem do tempo. Desde que foram inventados, os relógios mecânicos não pararam de se aperfeiçoar, tornando-se menores, mais precisos e baratos. Atualmente, é muito comum encontrar nas residências os relógios digitais. Lançados por volta de 1970, eles funcionam com energia elétrica e as horas são mostradas em um visor. Como são baratos e pequenos, geralmente vêm acoplados a aparelhos de som, televisão, micro-ondas e celulares. No entanto, os relógios de pulso que utilizam um cristal de quartzo para mover os ponteiros ainda são mais populares do que os digitais. Não existe um único calendário para todos os povos. Cada povo tem a sua forma de marcar o tempo, que geralmente se relaciona a um acontecimento importante para a sua cultura. Os povos cristãos, por exemplo, baseiam um calendário que adotam no ano do nascimento de Cristo. Esse acontecimento marca o primeiro ano do calendário cristão. Os anos anteriores aos do nascimento de Cristo são contados de forma decrescente, e vêm acompanhados da sigla AC, significando antes de Cristo. Os anos posteriores ao nascimento de Cristo são identificados com a sigla DC, depois de Cristo. Nesse caso, no entanto, não é necessário colocar a sigla após o ano, pois a data estará subentendida como sendo depois de Cristo. No judaísmo, o calendário se inicia na data em que, para os judeus, Deus criou o universo. Esse fato teria ocorrido
no ano 3761 a.C. do calendário cristão. Para os muçulmanos, o marco inicial do calendário é a fuga do profeta Maomé de Meca para Medina, ocorrida no ano 622 do calendário cristão. Outros povos também criaram seus calendários. Os maias, que habitavam o sul do México e parte da América Central, por exemplo, usavam 2 calendários. Um era o religioso e tinha 260 dias. O outro era solar, com 365 dias. Na França, durante a Guerra da Revolução, foi criado um novo calendário. Ele se iniciava com a proclamação da República nesse país em 1792. Os nomes dos meses se relacionavam com as estações do ano. Depois de 13 anos, os franceses voltaram a usar o calendário conhecido como gregoriano, o calendário que a gente utiliza até hoje em dia. Os incas, que habitavam a parte oeste da América do Sul, tinham um calendário que era ao mesmo tempo solar e lunar. O ano era solar e se dividia em 12 meses lunares. Como não há uma correspondência entre o tempo solar e o lunar, muitas vezes os incas enfrentavam dificuldades para prever as épocas de semeadura e de colheita. O historiador francês Fernand Braudel afirmou que era possível dividir os acontecimentos históricos em 3 dimensões: a curta, a média e a longa duração. A curta duração é o tempo rápido dos acontecimentos. É, em geral, o tempo tratado pelos jornais, que traz as notícias de um dia: incêndios, crimes, uma apresentação teatral, um jogo de futebol, uma tempestade, o nascimento ou a morte de uma pessoa. Graus de média duração é o tempo mais prolongado de um episódio breve. É o período de existência de uma conjuntura, os anos que durou um governo, o tempo de vigência de uma constituição, o tempo de uma guerra, o tempo de uma crise econômica de um país. E, por fim, os de longa duração é a mais demorada das dimensões. Fatos desse tipo podem durar 1 ou mais séculos. É o tempo da estrutura, como chamou. Como exemplo, podemos citar o modelo econômico, o feudalismo, o capitalismo, aspectos geográficos, o clima, o relevo de uma região, que se alteram muito lentamente, ou culturais, os hábitos alimentares, um mito, uma crença religiosa, um modelo de ensino. Esses exemplos estariam, então, no que o historiador francês chamou de longa duração. Para entendermos o século, claro que a gente parte do princípio sempre, o século representa um conjunto de 100 anos. O calendário cristão pode ser ainda organizado em séculos ou em grupo de 100 anos. O primeiro século da era cristã estende-se do nascimento de Cristo, ano 1, até o ano 100. Por esse arranjo, você sabe dizer que o século pertence ao ano de 1492. Basta que você pegue 14 de 1400 e some mais 1. Você estará, então, no século XV. Uma outra ferramenta que os historiadores vão se utilizar é a chamada linha do tempo, sendo que, para isso, nós vamos entender o contexto dos anos, dos séculos e também em relação a como se criou a ideia de marcar a hora do dia, a hora relativa ao dia. O dia e o ano são unidades de tempo baseados na natureza. O dia corresponde aproximadamente ao tempo em que a Terra leva para dar
uma volta completa em torno de si mesma, ou seja, o movimento de rotação. O ano corresponde ao tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, é o chamado movimento de translação. O século, ao contrário, é uma unidade de tempo arbitrária, não corresponde à duração de nenhum fenômeno da natureza. Ele é muito utilizado pelos historiadores para localizar acontecimentos sobre os quais não se tem uma data precisa, ou para situar fatos de média e longa duração. Se um fato aconteceu há 250 anos atrás, ou há 251 anos atrás, isso não é muito relevante. Então, a gente, ao invés de dizer o ano em que isso aconteceu, a gente diz o século em que isso aconteceu. Então, vamos, por exemplo, se o fato ocorreu no ano de 1830, a gente diz que ele ocorreu no século XIX. Se fosse no 1835, seria século XIX da mesma maneira. Quando os fatos são muito anteriores, a gente acaba não sabendo exatamente, perfeitamente, o ano em que isso ocorreu. Então, a gente acaba dizendo o século onde isso ocorreu, porque aí sim nós temos como ter certeza. Uma outra ferramenta é chamada a linha do tempo. A linha do tempo é uma forma de organizar os acontecimentos históricos. A função de uma linha do tempo é nos mostrar como os fatos se situam no tempo, ou seja, o que vem antes, anterioridade, e aqueles que acontecem ao mesmo tempo, a simultaneidade, e o que vem depois, a posterioridade. Para construir uma linha de tempo, devemos utilizar duas retas paralelas abertas nas extremidades. Sobre uma dessas retas se situa o eixo cronológico, orientado para a direita ou para cima, com uma seta, no qual se indica a escala utilizada. A escala é a relação entre uma medida de tempo, milênio, século, década, etc., e uma medida de comprimento, metro, decímetro, centímetro, etc. A escala de tempo pode variar de acordo com a duração dos acontecimentos representados. Quando a linha do tempo representa um período histórico muito longo, fica muito difícil no espaço de um livro ou de um caderno representar os acontecimentos em escala. Assim, é necessário informar que os acontecimentos não estão representados em escala temporal, como podemos observar em diversos exemplos do nosso dia a dia. O tempo é um tema muito presente nos filmes de ficção científica. Vários deles mostram essa linha do tempo com acontecimentos muito distantes. Em horas, a ficção científica vai para o futuro, em horas que a ficção científica volta ao passado. São instrumentos que os historiadores se utilizam para auxiliá-lo na construção da narrativa histórica. Outra questão que o livro aborda é com relação à ajuda que os idosos representam na construção dessa narrativa histórica. Envelhecer uma grande vitória. Significa estar vivendo há muito tempo, já ter passado por várias experiências e testemunhado inúmeros acontecimentos. Conviver com os idosos é um privilégio, pois temos a possibilidade de partilhar toda essa memória, esse conhecimento que eles têm acumulado sobre o mundo. Os idosos podem ser considerados guardiões da memória, referência cultural de todo um povo. Basta conversar com o idoso para confirmar essa ideia. Eles podem contar as brincadeiras que faziam quando crianças, as cantigas de roda, a habilidade em construir seus próprios brinquedos, como pipas, bonecas de pano ou carrinhos de rolimã. Para a história,
Significa uma oportunidade única de recuperar informações sobre o passado. Mais do que isso, a possibilidade de preservar testemunhos e experiências de sujeitos que, em sua maioria, nunca tiveram a oportunidade de registrar o seu modo de vida, ou seja, a sua história. Terminando essa leitura, nós estamos, então, complementando uma ideia básica, obviamente, de como o historiador desenvolve o seu trabalho. A partir da nossa próxima leitura, aí sim, nós já estaremos tratando especificamente do nosso conteúdo histórico. O primeiro tema a ser abordado será exatamente a origem do ser humano. Até lá, continue com a gente no projeto Historiando por Aí. Tchau, tchau.